interwebs, estamos de volta, começando mais um Inside the Field. Que saudade, estava de falar isso. Eu sou o Lucas Braga e estamos de volta depois de um longo inverno. Na verdade, o inverno está começando agora e ele sempre está aqui comigo, o senhor Bruno Braga. It's been a long day. Nossa senhora, eu acho que você conseguiu pegar uns 57 tons nessa desafinada que você deu agora aqui, velho. Sim. Olhei a trilha aqui da gravação, ela tremeu, parecia que tava com Parkinson, tadinho. Nossa. Aí tamo aí, ó, bom tempo sem gravar, né? Faz algumas décadas. 2 semanas, mais exatamente. Mas estamos chegando aí, a NFL tá chegando aí, algum dia ela chega e vamos já se preparar aí pra essa. Exatamente, depois de muito fazer propaganda sobre esses raios dessa série, desse podcast que nós vamos fazer, que são aí as caralhas das divisões, vamos começar neste exato momento, meus amiguinhos. Ficamos aí 2 semanas fora, porque se você... Vamos usar os ganchos, né? Se você não segue a gente no Instagram, nós temos uma página no Instagram, uma conta, uma página foda, é muito tiozão, né? Uma conta no Instagram, @Inside the Field Podcast, tudo juntinho. E lá a gente interage bastante. A gente avisou que a gente ia ficar aí sem gravar por essas semanas, porque a gente não acha certo a gente gravar por gravar e entregar uma bostinha, um toleto pra vocês, não é mesmo? E junto o fato de não ter assunto, junto o fato de sem tempo, irmão, e aí não tem como, não dá. Exato, e a gente também já tinha avisado que a gente gostaria de começar a fazer esse podcast das divisões o mais próximo da temporada regular possível, pra gente ter menos erratas a fazer mais pra frente, né? Então a gente avisou lá no Instagram, então se você não ficou sabendo, nos sigam lá no Instagram, que a gente interage bastante, incluindo a gente avisou lá que começaríamos AFC Leste, que estamos começando aqui neste momento, e mais uma novidade aí nesse tempo que ficamos fora, agora nós estamos também no Anchor, que é uma plataforma aí de podcast, que agora você pode colocar o nosso Inside the Field aí nos seus agregadores de podcast pelo Anchor. Então é só você procurar lá e dá pra você dar o play pelo Anchor também. Tem aplicativo do Anchor, é só procurar a gente lá ou ir direto na nossa página no Anchor, anchor.fm/InsideTheField, que nós tá lá. Quem sabe até a publicação dessa bagaça eu tenha conseguido arrumar o nosso link no Spotify. E é isso aí, né? Vamos parar de enrolar, porque a gente ficou 2 semanas sem gravar podcast e não vamos ficar enrolando, não é mesmo? Na verdade, temos a última enrolação, que é o raio dos 100 inscritos antes da temporada começar, não é mesmo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, que logo menos começa a temporada, e quando começar a temporada nós queremos os 100 inscritos lá. Eita! Então vamos para essa bagaça AFC Leste. Lembrando que agora até teremos 8 episódios seguidos aí, falando tudo certinho, AFC, NFC, todas as divisões e tudo que você tem para saber aí. Se você não acompanha a NFL ainda e tal, essa é a melhor oportunidade possível, porque a gente vai falar tudo que você tem para saber antes de começar a temporada. Lembrando, mais uma vez, uma pauta espetacular, mais uma feita pelo senhor Bruno Braga. Então vamos nessa. AFC Leste, aquela divisão que todo mundo diz que é a mamata, que temos Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots e New York Jets, mais conhecida como AFC Patriots, não é mesmo? AFC Brady, AFC Belichick, ela tem várias ramificações, vários nomes diferentes. Exato. Por que a gente fala isso, meu? Porque quando você vê esses 4 times, inclusive, isso foi um dos fatores que fez a gente começar por essa divisão, porque é uma das que vai ter menos coisas pra falar e provavelmente menos mudanças grandiosas que a gente vai ter que fazer erratas depois, mais pra frente, né? Porque querendo ou não, a gente tá falando de uma divisão onde temos um time extremamente bem, como que eu posso dizer, bem estruturado, e outros 3 times que ficam nessa lenga-lenga de vai, não vai, vamos, fiquei. Exatamente. Então, vamos começar a analisarmos timinhos por timinhos pelo nosso querido Buffalo Bills. Um dos times aí que eu estou achando que vai ficar na mesma bosta do ano passado.
na real, assim, eu fazendo essa pauta eu parei pra lembrar em relação dos jogos que eu assisti, tanto do Bills quanto do Jets, né, que foram os dois piores times dessa divisão, da liga, né, se bobear. E eu tinha na cabeça que o Bills tinha sido, tipo, horroroso, pior ainda do que o Jets, e eu me enganei. Só que aí eu lembrei que, assim, tipo, dos times que eu assisto jogos, eu assisto de uma caralhada, então não tenho como lembrar ao certo de quais eu assisti mais, né? Então, desses times mais fundo de tabela, eu parei pra lembrar que eu só assisti os jogos muito horríveis. Então, Bills e Jets, eu assisti jogos muito piores dos Bills do que de performances ruins do Jets, então eu tinha pleno na minha cabeça que o Bills tinha sido tipo um desastre completo, sendo que na real, na temporada passada, né? Sendo que na real foram os Jets, mas o Bills também passou por maus bocados, que foi levemente triste, levemente deprimente, assim, certas coisas, certas situações. Então, cara, eu também tinha essa impressão de os Bills ter sido muito piores do que os Jets, só que numericamente não foram. Porém, eu acho que o que ajudou muito essa impressão foi por conta da tabela, dos jogos que esses times tiveram e justamente assim, um fator que acaba pesando bastante, e eu tava vendo o pessoal, o Anthony Curti falando isso recentemente lá no Pro Football, que às vezes o que acontece, mano, esses times de fundo de tabela, digamos assim, eles acabam passando poucas vezes nos horários principais, né, das transmissões. E eu acho que acabou ficando na nossa mente os Bills tão ruins assim, porque eles foram transmitidos poucas vezes, e as vezes que foram transmitidas ainda foram saraivadas muito piores do que o Jets levaram, tá ligado? Então eu acho que acabou ficando essa impressão aí, e eu acho que também toda a carga que foi colocada em cima do Josh Allen acabou sendo, tipo, só agregador pra isso, tá ligado? Mas, como a gente falou, numericamente o Bills acabou o ano passado em terceiro da divisão aí, com o recorde de 6/10, ou seja, para quem não sabe, 6 vitórias e 10 derrotas. E quando você para pra pensar, isso não foi um número tão ruim se você for comparar com realmente todos os times piores do ano passado, né? Pois é, assim, foi bem... Eles tiveram vitórias muito, como eu posso dizer, pontuais, em que demonstrava que se talvez algum elenco um pouco mais estruturado, alguma comissão técnica um pouco mais bem resolvida quanto aos esquemas táticos, a trabalhar com aquele elenco, talvez pudesse ser um time minimamente decente, assim. Tanto que, por exemplo, os Bills derrotaram os Patriots na temporada passada, que foi um jogo bizarro, mas que funcionou. A gente já falou isso no podcast, daqueles times que entram com um plano muito bem feito, muito centrado para executar, e que demonstrou que nisso eles sabiam fazer. Quando a gente tinha plena noção assim, do que seguir, era um time que demonstrava que tinha uma força nesse quesito. E assim, eu acho que isso que você acabou de falar mostra, temos no Bills aí materiais humanos bons que com peças pontuais pode fazer o time ficar muito mais competitivo e até dar dor de cabeça aí nessa divisão para pegar uma possível segunda colocação, classificação para playoffs e a porra toda, né, cara? Como a gente analisou aqui a pauta feita pelo nosso querido Bruno Braga, as principais fraquezas do time no ano passado foram a OL e o corpo de recebedores. E o que isso impacta diretamente dentro de campo? Cara, a gente tá falando da linha que protege o quarterback e o corpo que recebe as bolas que o quarterback lança. Traduzindo, muita gente falou que o próprio Josh Allen tinha feito uma péssima temporada. Só que aí você vê que o cara não tem tempo de pocket. E quando ele consegue soltar a bola, nego não consegue receber, você não pode colocar toda a culpa em cima do cara. Então é isso que o Bills sofreu muito no ano passado, né, velho? Assim, a gente chegou a falar, eu acho, se não me engano, em alguns podcasts anteriores, que o Josh Allen, tal qual o Josh Rosen, foram os quarterbacks vítimas dos times, né? Porque realmente era uma situação que não tinha para onde sair, mais ou menos. O Josh Rosen ainda era um pouco pior, digamos assim, porque o Josh Allen, ele ainda acha a maneira de resolver por ele mesmo, né? Ele correu bastante, teve que se virar da maneira que dava, porque era isso, ou tomar porrada, tomar muito sexo, mais do que tomou.
E era isso que ele, da maneira que ele conseguia se resolver, porque se fosse depender apenas desse tempo de pocket para ele fazer progressão de passe e achar algum wide receiver minimamente livre para tentar fazer algum passe, talvez esses 6-10 aí do ano passado tivesse sido, sei lá, um 3-13 por aí. Você vê o tempo da matemática, né? Pra fazer a conta aqui. Da matemática, né? Eu imaginei a sua cara com a cara da Nazaré. Aí você vê também que além de tudo isso que você falou, além do cara ter que se virar, porque o cara tinha uma peneira como pocket, o cara ainda tinha que fazer o lançamento e rezar pro cara não dropar a bola, né? Então foi muito complicado essa temporada. Cara, o que esse time trouxe de novo aí de peças humanas? O que se destaca aí que você acha que pode melhorar o time como um todo? Então, como a gente falou, primeiro assim, em 2018 o time teve... Ele foi muito, não só, como é que fala? Inconstante, podemos dizer. Justamente por ter tido essas boas performances em certos jogos, né? Não é à toa que foram 6 vitórias e uma delas contra New England. Mas era muito esporádica, assim. E era muito difícil você ter uma performance boa, regular, de algum jogador em específico. Teve essa questão do Josh Allen, que eu concordo, que tipo assim, ele foi bem mal no que ele poderia fazer, digamos assim. Eu acho que ele tem muito que evoluir, mas o teto dele não é tão alto. Mas era um time que sofreu um pouco, tanto com não tantas peças tão fortes no elenco, tanto que apenas um jogador deles foi para o Pro Bowl no ano passado, que no caso foi o Kyle Williams, né, o defensive tackle. E de reforços, teve 2 em específico que é estranho até talvez colocar como reforço, no caso reforço de free agency, né? Que foram 2 running backs, o TJ Eldon, que era de Jacksonville, e o Frank Gore, que era de Miami. Que é estranho, porque você não endereçou diretamente a questão do corpo de recebedores. É uma das partes que eles resolveram em free agency, mas não diretamente. Isso vai ficar muito na mão de comissão técnica, como que eles vão trabalhar com essas peças novas. Mas você resolver trazer 2 running backs. O TJ Eldon era o running back 2 de Jacksonville. E o Frank Gore já é tipo um cara que tá... a experiência que já tá pesando, digamos assim. E aí você tinha o Josh Allen, aliás, que teve que se resolver correndo. O que vai ser desse plano ofensivo, eu não sei, assim. E já tinha ali como running back principal o LeSean McCoy, tá ligado? Que já é veterano também, é um nome de relativamente peso, mas é veterano também, né? Então você fala assim, caralho, mano, o que esses caras estão querendo da vida, né? É bizarro, assim, tipo, óbvio, é sempre bom você ter várias peças, blá, 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 mas como a gente não viu uma pluralidade ofensiva do Bills sendo executada na temporada passada, com um time que não acabou mexendo tanto nesse ponto e que mantém a comissão técnica basicamente toda, é bem questionável essa decisão, mas, né, nunca se sabe. Eu comentei, né, a questão do corpo de recebedores. Eles trouxeram 4 wide receivers, mas nenhum de renome, digamos assim, que era realmente um peso. Mas por isso que eu disse que vai depender muito de como a comissão técnica vai trabalhar com esses caras e de como eles vão fazer o jogo deles desenvolver junto com o Josh Allen. E no mais também foi no reforço da defesa o Maurice Alexander, que era do Seattle Seahawks, que é um linebacker, que teve uma temporada tímida, assim, né, a defesa do Seahawks. Ela teve uma média estranha, porque ela também foi inconstante em certos fatores, e os linebackers acabaram pesando muito nesse sentido para eles. E querendo ou não, é um reforço, tipo, tanto pro Alexander de ter esse trabalho novo, porque a gente sabe que a comissão técnica do Bills é muito nova no quesito de estar trabalhando com o time. Então pode até dar bom aí. E aí, como a gente já comentou no podcast nos podcasts anteriores, falando do draft, nada muito grandioso, né, pontuável aí, os Bills trouxeram dessa calourada toda, não é mesmo? Pois é, que a gente já fez podcasts, foram o quê? 2, né, sobre draft, então... 2 podcasts de 1 hora e tralalá cada um. Comentando mais especificamente sobre as principais escolhas de cada time. Então, passando rápido assim, o Bills pegou mais um running back. Mano, os caras estão achando que eles vão voltar pra 1978, tá ligado? Que é só running, só corre. Vai ser só corrida, defesa 4-3 e vai ser uma beleza. Que no caso foi o Devin Singletary,
que era um prospecto até bem cotado a sair cedo. Defensive tackle Ed Oliver, que era outro que vinha com um bom tape, bem preparado. E o Cody Ford, né, para reforçar essa terrível linha ofensiva. E também, considerando que é um calouro, né, passa muito pela mão da comissão técnica de como vão conseguir desenvolver o rapaz para cuidar, para ajudar, né? Pelo menos em algum momento tentar ajudar o Josh Allen. Pelo menos o que a gente imagina que se ganhe na linha ofensiva com um guard novo chegando aí e um guard novo, não só novo chegando de novo no time, mas como também jovem, de que se espera a explosão atlética do cara, né? A explosão física dele para poder, tipo, rejuvenescer um pouco mais essa linha, mas aí também a gente sabe que jogar nas linhas não requer só o físico, mas também muita técnica e muita experiência. Mas o que deixa claro aí quando a gente faz essa análise geralzona é que o time tentou, mesmo que um pouco fugiu a palavra, mas tipo assim, timidamente proteger mais o Josh Allen, que é um fator que deixou claro aqui que é necessário, mas eles tentaram, né? Conseguiram pegar uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas o que chama atenção mesmo é essa aposta quase que total no jogo corrido, né? Em running back. É muito estranho e curioso pensar de como focaram tanto nesse quesito. Principalmente, né, considerando que é uma comissão técnica que não vem sendo constante, né? Os resultados do time nessas últimas temporadas comprovam por isso, mesmo sendo uma comissão técnica nova. Então, pelo menos, né, no quesito organizacional, estão confiando muito nesses caras no trabalho que eles vão fazer. E como o Bruno tá batendo na tecla aí da comissão técnica, nada de novo, né, Bruno? Se mantendo que foi o ano passado Head Coach, Offensive Coordinator e Defensive Coordinator, né? Pois é uma comissão técnica que ela é recente em Buffalo ainda, se não me engano, foi formada no final de 2017 para 2018, a galera que se mantém. Sean McDermott como head coach, Brian Daboll como coordenador ofensivo e Leslie Frazier como defensivo. É uma equipe de comissão técnica que se mostrou bem inquestionável. Por exemplo, o McDermott como play caller foi bem estranho. Na pré-season ele já tinha mostrado o playbook dele praticamente inteiro. Então isso mostra, confirma mais ainda do quão é estranho esses reforços tão focados em jogo corrido e como pode ser que seja difícil mais ainda para o Josh Allen se desenvolver o suficiente para poder ser a cara do time, ser o grande jogador do time. O que se espera é que com mais uma temporada, digamos assim, não temporada só em si, né, mas com mais uma pré-temporada, ainda mais uma pré-temporada longa, se você pensar que não foram para os playoffs, a intenção, né, o que se espera também é que variações de jogadas apareçam, o playbook cresça e o comando do head coach seja mais firme, né, ele tem o time mais na mão, né. E as chaves para essa temporada para os Bills, qual que serão? Tem que passar, não tem como, pela evolução do Josh Allen, né? É um quarterback muito novo, foi draftado ano passado. E por mais de toda essa questão dele ter sido uma vítima do time, tal qual seu xará que jogou em Arizona, ele tem que mostrar serviço, né? Também é muito difícil com uma comissão técnica que é tão nova quanto ele, no quesito de estar em Buffalo, né? Não de ser pessoa nova na NFL, mas tem que demonstrar que ele tem pelo menos um teto alto, tipo espaço a se desenvolver, o potencial, porque a gente sabe que é difícil, né, conseguir se manter num time bem esburacado quanto esse, e também tem que ser focado necessariamente a proteção a ele, né? Não adianta absolutamente nada você ter um quarterback que, mesmo caso o Allen demonstre essa evolução, você não proteger ele e continuar com essa offensive line terrível que foi na temporada passada, não adianta de muita coisa. E também reflete direto no jogo dele é tantas opções no corpo de recebedores, né? Que a gente já comentou, questionar como você é trabalhado com esses novos wide receivers que chegaram e os que já estavam no time, que se mostraram de uma qualidade bem duvidosa. E também a melhor estruturação da defesa, apesar do melhor jogador do time ter sido um jogador defensivo, ele é na linha defensiva e não de um complemento como um todo, né? Talvez a chegada do Maurice Alexander possa dar uma melhorada em relação a isso, é um linebacker já regular, digamos assim, mas seria um dos caminhos aí para melhora do time para essa temporada
de 2019. Foda assim no quesito Josh Allen é que a gente substitui o peso que tem nas costas dele, né? Agora sai o peso de ser um rookie com um pique alta no draft pra justamente assim, meu irmão, você não é mais rookie, né? Começa a mostrar aí, porque senão você vai ser só mais um nome na lista de quarterbacks que foram escolhidos cedo no draft e não deram em porra nenhuma. Sobre esse corpo de recebedores, o que eu entendo aí é que não necessariamente nomes fortes fazem um time bom em recebedores, e sim essa conexão quarterbacks e recebedores, né? Mas aí tudo acaba passando por todas essas situações que a gente apontou do time até agora, que é tempo de pocket bom. O Josh Allen, ele se mostrou, pelo menos ao meu ver, que em plenas condições, ele sabe fazer leituras ok e lançamentos ok também. Então deu um pouquinho mais de tempo de pocket pro cara e dele plantar os pés no chão e a bola sair, aí entra esse caso dessa conexão junto com os wide receivers, de rotas serem feitas mais naturalmente e mais em cima do playbook para não dar cocô, e talvez esse tempinho a mais aí ajude bastante o time, né? E a defesa, estruturação de defesa é sempre uma parada meio que óbvia, ainda mais quando você necessariamente jogará 2 vezes no ano contra o ataque de Tom Brady e Bill Belichick. Finalizando, senhor Bruno, qual será o recorde de Buffalo Bills esse ano e qual será o resumo deste ano para o Buffalo Bills? Mas eu acho que eles vão ficar em último na divisão, na AFC Leste, e com uma campanha de marrom. É que eu não lembro muito do calendário deles, sei que é um calendário bem tenso. Não, porque se a gente for analisar em cima do calendário, a probabilidade da gente falar bosta, porque a gente vai ter que começar a anotar os nossos palpites, tá ligado? Porque aí a gente fala, não, o Buffalo Bills vai perder do Patriots na primeira semana. Vai acabar cruzando, né? Falou que ganhou um, aí no outro jogo do outro fala que perdeu. Não, aí no Patriots a gente, eu acho que o Patriots vai perder, tá ligado? Aí dá uma bugada. É, mas porque tem alguns times que eu lembro mais ou menos do calendário, então daria pra opinar. Mas eu lembro que o Buffalo tem um calendário meio tenso, mas eu vejo uma campanha 4-12, 5-11, por aí. Eu concordo com você, eu acho que um 4-12 encaixaria bem. E o resumo da temporada 2019 do Buffalo Bills seria o quê? Mais um ano de estruturação e pedrada na cabeça? Cara, é foda, porque Buffalo já tá nessa há um bom tempo, né, cara? Desde que eles foram criados, mano. Eu tô zoando. Foda que tem também pessoas das internas que dizem que Buffalo, junto com o Cincinnati, são os 2 times menos procurados por jogadores na free agency, tá ligado? Tipo, o nego não quer ir pra lá de jeito nenhum. Então você imagina que talvez seja um problema até estrutural, organizacional, que acaba refletindo em tantos anos de fracasso no time. Mas eu acredito que talvez o Josh Allen possa demonstrar essa evolução, nada demais. Eu acho que ele ainda vai continuar sendo o pior quarterback dessa classe, da classe do ano passado, que se demonstrou em jogo, né? Não saindo do college como já foram. Demonstrando o jogo, acho que ele ainda vai se continuar sendo o quarterback mais fraco, que menos demonstrou evolução. Mas vai continuar nesse quesito de um asterisco de não ser tanto culpa dele em si, por não ter um time tão bem estruturado, mas acredito em umas melhoras em relação tanto ao OL quanto ao corpo de recebedores, para não ser ridículo como foi em certos jogos do ano passado. Muito bom! Vamos dar sequência a essa divisão maravilhosa com o Miami Dolphins, aquele time que tá virando queridinho da nação brasileira por causa de Duzão, mas não é só de um defensive tackle que se faz num time. E Miami fechou a campanha de 2018 com um surpreendente segundo lugar dessa divisão de bosta, com um recorde de 7-9. É até maluco você imaginar que um time com um retrospecto negativo consegue acabar em segundo da divisão, né, velho? Você vê como é disputado o rolê por lá. As fraquezas desse time no ano passado, eu acho que sem sombra de dúvida o principal foram os quarterbacks, né, que foi horroroso. Quando você olha, a situação é difícil, assim. O seu quarterback titular é o Ryan Tannehill,
E o reserva é o Brock Osweiler. É tipo, cara, desiste da vida. É tipo você deu random no Madden e todas as piores características possíveis caíram no seu time, tá ligado? Não satisfeito, você ainda tinha na temporada 2017 o Jay Cutler como titular, né? Que era o quarterback 1. Mas pelo menos o Jay Cutler jogava bem em horário nobre. Era ele que ganhava o dinheiro dele. Os outros, nem isso. Mas enfim. Tivemos uma OL, digamos que até que medíocre, né? Medíocre não, foi péssima mesmo. A sexta que mais recebeu sacks em 2018. E a falta de um pass rush, famoso pass rush, foi o quarto time com menos sacks em 2018. E isso é uma parada gritante, né, cara? É assim, a gente sabe, principalmente com essa evolução de jogo aéreo que a NFL teve de uns bons anos pra cá, o quando o pass rush é importante, né? Até o próprio Patriots, o Bill Belichick nunca foi um cara que focou tanto nisso, né? Sempre, mesmo sendo uma mente defensiva, ele é um cara que sempre se preocupou muito mais com secundária, em preparação de defensive backs, etc. Até ele meio que se rendeu, entre aspas, a focar nesse âmbito, porque, cara, é necessário. Um time, uma defesa, ele tem que ter pass rush, senão ele simplesmente não funciona. E seu quarto time que menos sacou o quarterback inimigo, o oponente, é uma situação preocupante, cara. Não, é que, tipo, mano, quando você lê isso, que, tipo, a OL foi a sexta que mais recebeu sacks e, vamos falar, a DL é o quarto time que menos fez sacks, você tá falando que no mesmo time você tem uma OL e uma DL de bosta, né, mano? Então não tem como desenvolver muito mesmo, né? É um bagulho maluco isso. Você nem compensa uma coisa na outra, né? Você caga nos dois de uma vez. Né? Não tem como, né? E aí, em 2018... quais foram os destaques desse time que eu acho que até é difícil a gente defender tanto, né, mano? Pois é, assim, os destaques, digamos, como um todo do Miami Dolphins na temporada 2018, principalmente nos jogos em que ele venceu, era não de um jogador em específico, mas porque eles entravam muito centrados e com um plano de jogo muito bem definido. Por exemplo, o jogo contra os Bears. Eles tiveram um plano ali pra zaralhar a defesa deles, e foi a fucking defesa do Bears, com o Brock Osweiler, e que foi muito bem feito, cara. Você vê que foi um plano muito bem preparado, com screen passes bem, como posso dizer, bem encaixados, bem pontuais pra pegar aquela defesa de Chicago. Então você vê que era um time que quando encaixava muito bem como uma unidade e não com um jogador em específico, mas que ainda assim, né, tiveram seus destaques, como o Xavier Howard, um cornerback, que foi um dos pontos principais dessa defesa, tanto que foi o único Pro Bowler de Miami ano passado. O Kenyan Drake, nosso querido que está aqui no Brasil, não sei se ainda tá, talvez esteja, que foi um running back... O Brazola! Que foi um running back que, pelo menos pra mim, ele me surpreendeu muito. Que apesar de não ser aquele running back destruidor, que sai cagando no braço de todo mundo com stiff arms e etc. Era um cara que conseguia, quando precisava esticar o campo, dessa maneira ele conseguia carregar bem. E o Minkah Fitzpatrick, um safety, talvez ali disputando com o Howard o título de melhor jogador da defesa do Dolphins, que ele era realmente muito bom. E nessas vitórias em que o time entrava muito bem encaixadinho, eu acabei de falar que ninguém se destacava sozinho, né? Leve contradição. Mas o Minkah Fitzpatrick, ele conseguia demonstrar serviço de uma maneira bem bacana. Outra coisa que é meio doida também é você colocar como os destaques do time as extremidades do campo, tanto do lado de ataque quanto do lado de defesa, né? Isso só exemplifica mais como o miolo ali, as linhas realmente estavam meio bostas. O da hora do Kenyan Drake aí foi ele que fez o TD do Milagre de Miami lá, aquela virada espetacular em cima dos Patriots. É um exemplo, né, dessa questão de um time bem... É um exemplo, né, dessa questão do time quando ele encaixa bem no esquema dele, né, na proposta de jogo em si, né. Aquilo não foi destaque de um jogador em específico. Foi da chamada e da execução de todo mundo junto. Não, e do jogo como um todo, né? O time jogou muito bem, mano. Você não chega no quarto a alguns segundos de acabar o jogo, digamos que empatado com o Patriots à toa, né? Pois é. O que Miami trouxe aí na Free Agents e no Draft pra se melhorar pra esse ano, cara? Antes é bom explicar que Miami vai pra tancar esse ano, isso é claro, isso é explícito e não é uma coisa errada, né? Eles já estavam na merda mesmo, então vamos se afundar aqui
e a gente vai se estruturando aos pouquinhos. Vamos chafurdar no cocô. Com pique altas de draft, que tem uma galerinha pica e uns quarterback bacana chegando aí, Tua Tagovailoa pro ano que vem, Trevor Lawrence no outro ano, então você tem a galerinha do barulho chegando aí. Mas o que é estranho, porque algumas contratações que eles fizeram foram talvez, mesmo não sendo tipo puta jogadores, são bons jogadores para um time que quer tancar, né? Então você teve o Ryan Fitzpatrick sendo contratado para ser o quarterback titular, vindo de Tampa Bay. A gente não precisa muito falar do rapaz, né? Provavelmente ele vai ter 3, 4 jogos assim com mais de 400 jardas, destruindo tudo e depois foda-se. O nosso querido Josh Rosen, né, que foi trocado no draft desse ano, vindo do Arizona Cardinals, do time que fez um crime com esse menino. Coitado do Josh Rosen. E eu acho que quando o Fitzpatrick começar a dar as cagadas dele do meio da temporada pro fim, o Rosen pode entrar e mostrar serviço num time minimamente bem estruturado, né? O time ainda é o Miami Dolphins, mas não é o Arizona Cardinals de 2018. Então acho que daria pra mostrar e comprovar que o Rosen foi uma vítima de fato daquele time. No mais, deu uma complementada no corpo de recebedores com o Dwayne Allen, tight end, que veio de New England, que é um cara ok assim, nada demais. E o Eric Rowe, cornerback, que também foi de New England, porque deram uma vasculhada, uma varrida no pessoal ali de Boston para pegar uma galerinha que também é um reforço. Reforços pontuais, mas ainda estranhos para um time que quer tancar. Os caras estavam dando rolê de carro por volta, assim, ficava girando em volta do estádio ali de Foxborough, esperando alguém sair chorando das chicoteadas do Belichick, tá ligado? Aí os caras só abriam a porta da van e falavam assim, não, amiguinho, vem aqui, nós temos mertiolate, tá ligado? Você vai vem cá, você quer jogar no timinho aqui? Pelo menos uma vitória contra o seu ex-time você vai ter, né? Não, certeza, absoluta. Vem cá, aqui não tem assédio moral, vem cá. E no draft os caras também deram uma enxutada aí nas linhas, né, cara? Pois é. Tentaram, pelo menos. Tentaram, né? Mas pelo menos demonstra que foram mais focados, né, nesse quesito, que ficou claro quais foram as fraquezas para todo mundo. Então foram de Christian Wilkins, de defensive tackle, Michael Dieter, de guard, e o Isaiah Prince, de tackle, pra offensive line. E você vê que, cara, é o tão claro que ficou, né, essas fraquezas, tanto de DL quanto de OL, e que vão pelo menos ficar mais fechadinho nesse quesito. E, cara, quando eu vejo essas contratações e draftadas aí do Miami, o que eu concordo eu ainda acho que eles vão vir sim esse ano para tancar, mas o que eu vejo é que esse tanque, ele já tá sendo estruturado ele já tá sendo focado. Como assim? Primeiramente, não necessariamente ser first pick o ano que vem ou no próximo, porque você já tá trazendo 2 quarterbacks bons aí. Ryan Fitzpatrick, um bom quarterback com uma boa bagagem, uma boa experiência, que pode aí assumir que nem o Bruno falou, mano, até quarta, quinta semana o cara tem lenha pra queimar e depois desenvolver Josh Rosen, coisa que o Arizona não teve saco pra fazer. Então, assim, o que pode acontecer nisso? O que eu vejo que eles podem estar fazendo nisso? É tipo assim, não vamos pro draft atrás de quarterback mais, porque a gente já vai desenvolver esse menino, o menino rosinha aqui, o menino roseira aqui. Vamos no draft, subir picks aí, ou até acabar, tipo, sei lá, mano, acabando como a segunda escolha geral do draft de 2019. Trocar essa segunda escolha geral por, sei lá, mano, 2 escolhas da segunda rodada do draft. E começar a fazer essas trocas pra quando começar a fazer as escolhas, mano, escolher putas wide receivers, puta running backs, tá ligado? Tirar o foco da escolha ser quarterback, entendeu? Eu acho que isso pode estar acontecendo. Mesmo porque em temporadas passadas a gente via Miami gastando rios de dinheiro em free agents e tudo mais e nunca chegava em nada. Somente porque, mano, você ainda tem o Tom Brady lá, tá ligado? Então pra que você vai ficar... Tipo, é meio estranho falar isso, né? Mas pra que você vai tentar, tipo, se reforçar um ponto de conseguir bater de frente e passar por cima dos caras ainda? Meio que não fazia muito sentido. Então ele tem um bom timing, porque, mano, o Tom Brady não vai jogar mais 10 temporadas. Então você é um tempo que, se começando a partir de agora, e meio que justifica, né, essas
essas contratações boas, até para um time que vai tancar, porque você mantém uma certa estruturação, um time minimamente decente, e aí você vai construindo ele, entre aspas, do zero, só que de pouco a pouco, enquanto o New England, em algum momento, ele vai ter que começar esse processo de uma maneira muito mais brusca, talvez, né? Não, então, e aí, falando nesse fulano chamado Tom Brady, ele tá com 41, né? Vai fazer 42 esse ano que ele faz em agosto. Ele tá falando cada vez mais em jogar até os 45. Então a gente tá falando aí que o Miami tem mais 3 anos de fazer essa estruturação bem feita. Não só Miami, mas outros 2 times aí da AFC Leste também. Mas eu acho que essa minha teoria, esse tanque não tão desesperado atrás de um quarterback, por exemplo, que o Arizona fez subindo, não precisou subir pique, né? Mas de ir maluco atrás de quarterback, teve algum outro time, agora eu não lembro de cabeça, que também subiu o pique pra caralho pra pegar jogadores específicos. Eles vão acabar não fazendo isso. Não vão pegar, tipo, eu vou subir, vou cagar uma temporada toda pra pegar o Trevor Lawrence aí. Não, você já tem quarterbacks bons ali, você já vai ter Josh Rosen indo, vamos falar aí para seu terceiro ou quarto ano, o cara já vai estar numa levada muito boa, então você gasta suas picks que você conseguiu pelo seu tanque em wide receivers, em running backs, em pass rushers e o caralho a 4, né? E isso se reforça bem mais nessa questão de ser estruturando aos poucos, justamente por ser uma comissão técnica toda nova. Então o Adam Gase, que era o head coach temporada passada, foi pro caralho. Na verdade não foi pro caralho, foi pro outro time aí dessa divisão, que também pode ser considerado um caralho, né? Mas o que também comprova que não é estranho toda essa galera de New England ter ido pra lá, porque todo mundo da comissão técnica atual do Dolphins já trabalhou em New England. Mais especificamente o Brian Flores, que é o novo head coach, e o Chad O'Shea, que é o atual coordenador ofensivo. Eles eram de New England até a temporada passada. Então, nada mais justo, né? As ramificações que vão abrindo aí. E o Patrick Graham, que é o coordenador defensivo, ele já foi de New England e já foi campeão do Super Bowl por New England, mesmo porque quem não foi, né? Até eu fui. Então, você vê que tem essa estrutura de trabalhar com a galera desde o começo para ir crescendo aos pouquinhos em meio a esse tempo. Então, e aí você vê que o tanque é real quando até a comissão técnica é feita para isso, né, mano? Então você vai dar essas peças do zero pro Brian Flores começar a trabalhar esse time, reestruturar todo o playbook, e aí você fala, nossa, mas nenhum trocou todos os quarterbacks. Sim, faz sentido, mano. O Fitzpatrick e o Rosen agora vão trabalhar o playbook desde o começo, desde o zero. Então isso vai ser da hora, porque eles vão poder colocar, junto com o Brian Flores, jogadas que eles se sentem mais à vontade e tal. E eu acho que vai ser bem interessante o envolvimento de Miami aí pros próximos anos, tá ligado? Não pra essa próxima temporada, provavelmente, mas pros próximos anos vai ser bem legal. Bruno, melhorias necessárias para esse timeco para essa próxima temporada? As melhorias óbvias, tal qual falamos em relação às fraquezas, né? Que é a maior proteção ao quarterback, agora os quarterbacks, e uma melhora do pass rush, que é mais do que necessário, principalmente considerando que você ainda vai ter o Tom Brady gaga aí por alguns anos, e no caso os planos ofensivos mais completos, por mais que, como eu disse, o time ano passado ele encaixava muito em conjunto, né, como um time em si, em unidade, quando não era, você via que faltava alguma coisa ali. Tá, o seu quarterback era o Tannehill, era o Osweiler, mas não dependia só deles também, né? Assim como a gente falou do Josh Allen ali em Buffalo. Você tem que ter uma estrutura boa para o ataque completo como um todo. E nisso você via que faltava um pouco. Às vezes o Kenyon Drake tendo que resolver, às vezes outros wide receivers. Então faltavam mais jogadas mais bem desenhadas, ou um plano mais bem preparado. Parecia que às vezes não iam muito... Ou iam muito com uma parada muito bem feita para ganhar, ou ia com uma parada extremamente genérica, e aí tinha que fazer ajuste no meio do jogo, e ajustava com a bunda, afinal era o Adam Gase, e aí ia numa bola de neve. Os dois quarterbacks que estão chegando aí, eles tendo proteção, já ficou claro que eles dão trabalho, né? Principalmente Fitzpatrick. E essa melhora no pass rush aí passa diretamente pelo nosso querido Duzão aí. Nós temos muitas esperanças nesse menino, apesar de escolhas controversas para voto em presidente, não é mesmo? Bruno, como fechará a campanha, o recorde de Miami Dolphins em 2019 e qual é o resumo dessa temporada para ele? Eu acho que vão ter momentos
Acho que foi a temporada passada, né? Que eles fizeram, tipo, chegaram a fazer 4-0, 5-0, uma parada assim, logo no comecinho. Eu acho que foi na outra, não lembro. Não, foi nessa. É, chegaram a fazer acho que 4-0, 5-0, uma parada assim. Estavam jogando bem e foi surpreendente, assim, tipo, de um time que tava, esse exemplo que eu dei, né? De todo mundo bem encaixado e foi desmoronando aos poucos. Eu acho que eles vão vir mais bem encaixados dessa maneira, mas encaixando mais pro final. Assim, eu acho que vão emendar uma sequência mais pra finaleira ali, né? Mas é outro time também que eu não lembro do calendário, esse eu não lembro nada, então não tem muito como opinar. Mas acho que vai ficar meio que na mesma, mas no caso, ao invés de segundo lugar na divisão, acho que vai ficar em terceiro. Sim, e o resumo deles? Cara, eu acho que vai dar pra demonstrar o Josh Rosen mostrando como um quarterback que dá, mostrando o jogo, né, coisa que ele não conseguiu fazer. Eu acho que o Brian Flores, ele vai conseguir encaixar em certos pontos da defesa, mas não do ataque ainda. Principalmente porque vai passear muito nessa dependência do Fitzpatrick destruir no começo e ir cagando aos poucos. E aí essa questão do que eu falei do time se encaixando mais pro final vai ser do Josh Rosen justamente entrando e por ser um quarterback novo, ter essa questão mais de, como posso dizer, trabalhar mais com o time do que ser mais egoísta, entre aspas, sabe? Então podemos resumir a temporada de 2019 do Miami Dolphins como um meia bomba. É. Dando sequência, temos o tão temido Império do Mal, New England Patriots, atuais campeões, tanto da AFC Leste, quanto da AFC, quanto do Super Bowl, campeões da porra toda. Finalizaram a campanha da temporada passada com, se duvidar, nem tão merecido 11-5, né? Até se espera mais de New England, mas mesmo assim pegou a primeira seed da AFC aí, descansou um pouquinho para os playoffs e a gente sabe como isso faz diferença para um senhor idoso quanto Tom Brady e acabaram mais uma vez campeões do Super Bowl, né? Esse lance de conseguir a folga nas primeiras rodadas de playoff é a parada mais importante que faz a diferença. Principalmente porque é estatisticamente comprovado que o Tom Brady joga mal em dezembro. Joga mal assim, né? Ele tem uma queda de produção. Então você... O mal dele é o pica das galáxias da grande maioria. Né? Mas então você ter você evitar uma semana a mais de jogo e conseguir fazer com que o jogo seja em casa, você dá mais tempo pro cara descansar, você não zoa ele com viagem. Então fica tudo certinho ali. Apesar de que durante a temporada regular, principalmente na temporada passada, apesar de alguns jogos muito bons, tinha alguns que foram bem deprimentes, assim. Certos jogos que a defesa era aquele meme do Mickey enfiando a mão dentro dos olhos, saca? Era horrível. Sim, totalmente. Teve jogos que foram deprimentes, tanto em defesa, tinha alguns que foram até no ataque. Por exemplo, a derrota pro Pittsburgh Steelers, o ataque errou muito, o Tom Brady errou muito. Então, era um time que essa é a tônica do Patriots, né? Você acha que não vai, mas vai. Então, é isso aí, mano. Eu acho que não tem muito mais o que falar, né? É até complicado comentar como que é o retrospecto do time, porque isso já tá se repetindo há muito tempo. E como eu comentei, o Bruno também já comentou, a importância do Titio Tom não sair do conforto do seu lar ali. Isso faz total diferença pra ele. Bruno, quais foram as fraquezas desse time na temporada 2018? Fraquezas essas que nosso querido Rams não soube aproveitar na desgraça do Super Bowl. Pois é. Primeiro foi a falta de pass rush, né? Que foi uma coisa que a defesa dos Patriots como um todo, no ano passado e comecinho desse ano, ela foi se escalando até chegar ao que jogou no playoff e o que jogou no Super Bowl. Mas durante a temporada regular, como eu falei, algumas atuações extremamente questionáveis e especificamente do pass rush, que ele era inexistente por boa parte da temporada. Foi o terceiro time com menos sacks na temporada regular, ou seja, foi pior que o Miami Dolphins ainda na temporada regular. Nesse quesito, né? Teve menos sacks ainda. Ou seja, jogar contra New England, o QB pode ficar de boaça que não vai dar nada. Em temporada regular, sim. E alguns planos defensivos bem questionáveis, como eu mesmo disse, né? É que eu não lembro ao certo qual jogo que foi que a defesa dos Patriots foi, mano,
caga na mão e passa na cara, que tava triste. Eu acho que foi a derrota contra Jacksonville. O jogo contra o Miami. Miami também, porque Miami pelo menos foi disputado, né? Foi até o finalzinho ali. Mas eu acho que foi contra Jacksonville, que foi uma coisa horrenda, assim. E olha, né? Passando mal pra Blake Bortles, quem diria. Mas a gente sabe que, cara, o Bill Belichick é uma mente defensiva, a maior mente defensiva da história desse esporte. O cara tem plano de jogo defensivo no Hall da Fama dessa porra, dessa liga. Então, assim, acaba que no final das contas não faz muita diferença, porque a gente viu o que esse time fez em playoff. Parou o ataque do Chargers, que é muito bom. Parou o melhor ataque da liga até então. Não o melhor, né? Mas um dos melhores, talvez o segundo melhor. Kansas City Chiefs. E fez o que fez também no Super Bowl, parando o Rams. Parou Chiefs e Rams, cara, em sequência. Olha que beleza. Então, foi a fraqueza durante a temporada regular, mas sabe que quando engata playoff ali, os caras vira outra coisa. Eles têm uma pré-season de 16 jogos. Tipo isso, mano. O bagulho é louco, mano. O quanto esse time cresce nas retas finais. E os jogadores de destaque, é até engraçado ver a pauta aqui do Bruno, que você vê que até então a gente fala 2 ou 3 no máximo jogadores. No New England tem quase o time todo, tá ligado? Tô zoando. Mas é um time que você vê, mano, que o Sr. Belichick tem a mágica dele, o famoso chicotinho, né, que ele dá nas costas da galera, que ele consegue ter destaques em todos os pontos do time, né, cara? É assim, é um cara que ele sempre, como posso dizer, comprova que a principal virtude dos Patriots como um time, como uma unidade como um todo, é justamente serem muito bem treinados, né? Seja ataque, seja defesa, special teams, tudo. E os principais destaques em 2018, começando pelo cornerback Stephon Gilmore, que, mano, esse cara, tipo, ele jogou muito bem, mas ele foi um pouco questionável, aliás, por não ter tido estatísticas tão boas quanto ele já teve em temporadas passadas, mas ainda assim, ele jogou muito bem, e o que muita gente, quando olha só a estatística, aquela coisa que eu falei, de você colocar dentro de um contexto, não só olhar um número e julgar a performance de um jogador numa temporada. Um cornerback, quando ele é muito bom, quando ele tem uma temporada destruidora, ele passa a ser evitado. Então os ataques, eles passam a evitar jogar a bola no cantinho onde aquele cara tá. O que foi aconteceu com o Gilmore temporada passada, e que ainda assim mostrou jogos excelentes. Continuando com os destaques, não tem como não falar do nosso querido barbudo Julian Edelman, né, o wide receiver, um cotoquinho, mais ou menos da altura da perna do Tom Brady ali. Pode-se dizer um dos melhores slot receivers da liga, assim, mesmo ele não sendo aquele puta wide receiver que faz as rotas mais bizarras, mesmo porque ele é um slot, né, ele vai ali pela meiuca. Ele não é um puta corredor de rotas, ele não é, como posso dizer, o melhor se livrando de marcação, mas no que ele faz, dentro do esquema de New England, ele encaixa perfeitamente bem, e ele não é Hall da Fama. Gente, seja em menos, né? Pois é. Tivemos o running back rookie Sonny Michel, que entrou muito bem, apesar de que muito se passa pela linha ofensiva dos Patriots, né? O Sonny Michel jogou muito bem, e mesmo por um rookie, ele demonstrou ali uma ginga, uma malemolência ali, bem desenvolvida. Ao meu ver, só não foi calor ofensivo do ano porque a gente teve um monstro do Saquon Barkley, tá ligado? Porque senão seria pra ele, na minha opinião. É bem provável. Nessa questão do pass rush do time, que foi evoluindo até o Super Bowl e que chegou ali nos finalmente, destruindo, muito foi pelo Trey Flowers, Edge, que não tá mais no time, foi lá, não sei pra onde, foi pro nosso querido Lions, faremos depois, que tá um timaço, mas enfim, o Trey Flowers, ele completou essa defesa de uma maneira absurda, e essa questão do pass rush, que muita gente meio que renega se tratando de Bill Belichick, ele chegou lá e mostrou para o que veio, e que o Belichick sabe armar pass rush quando ele tá afim. E, cara, pra mim talvez seria o verdadeiro MVP do Super Bowl 53, que o cara que, mano, destruiu, zaralhou o ataque do Rams com toda a vontade. Jason McCurdy, que ele tem um irmão gêmeo, que eu não lembro qual é o nome dele, mas, né, eles são iguais. Ele joga, acho, na mesma posição até. Provavelmente vai ser alguma coisa McCurdy também. Pois é. Mas, mano, ele destruiu, jogou para uma porra, tal qual a defesa dos Patriots como um todo, foi crescendo na temporada regular, chegou no playoff zaralhando tudo, e no Super Bowl fez o que fez. Talvez você se lembre do Super Bowl, aquele passe que quase foi um passe para touchdown para o Brandon Cook, se eu não me engano, e que ele toma uma porrada e é desviado, foi do Jason McCurdy, ele que salvou aquela porra.
porque ele jogou muito. E uma porrada legal, diferente do que aconteceu naquele outro jogo lá. Sabe aquele outro jogo lá? Polêmica. Aquele jogo lá, Corinthians e Itapiraca. Aquela porrada foi legal. Aquele contra o Inter, que o cara dá porrada e o que toma porrada é expulso, né? Famoso. O Corinthians e Internacional. O Fábio Costa quase arranca a perna do Tinga e quem é expulso é o Tinga. Mas é isso aí. Futebol brasileiro é o que há. Lendário Brasileirão foi o quê? 2005, né? 5. Grande. Enfim. Fugindo levemente do assunto. 2005, quando a Tom Brady tinha 57 anos. Quando o Tom Brady tava colocando seu 100º anel no dedo. E a gente já falando do rapaz, né? Não tem como não citar. Não tem como não citar como jogador de destaque nosso querido Tomás Eduardo, que é um homem maravilhoso, carismático. Inclusive, fugindo completamente, mas falando do Tom Brady, teve uma parada muito bacana recentemente, que no final do ano passado, começo desse ano, o jogador dos Patriots, que eu não lembro o nome agora, putz, como eu não tenho o nome desse cara, mas enfim, que ele tava sendo meio que cortado do time por problemas com drogas, e tava todo em processo de como é que fala? Esqueci o nome. De reabilitação como um todo, né, e tudo mais. E saíram notícias recentes de que, tipo, o cara tá trabalhando pra melhorar e tudo mais, em clínica e tal, e que o Brady, junto com a Gisele, está saindo pro cara pra levar ele pro rolê, assim, um jantar, umas festas, pra acolher o cara e mostrar que ele é querido. Que isso é uma atitude foda. Tom Brady é o cara. E eu não preciso comentar mais sobre isso, né? Todo mundo sabe o que ele faz e por que ele foi destaque. Mais uma menção honrosa aqui a destaques em 2018 para New England Patriots. Não como um jogador, mas como uma unidade ali ofensiva. Porque principalmente no Super Bowl, puta que pariu. Foi o verdadeiro MVP do Super Bowl. Foi a linha ofensiva. A gente falou isso, né? No podcast sobre o Super Bowl. Que o que eles jogaram contra Aaron Donald ainda foi simplesmente um absurdo. O Aaron Donald e o Nadama Konsu não apareceram no Super Bowl. Simples assim. E aí, mano, a gente fala tudo isso desse time, atual campeão e a porra toda, e ainda os caras têm mais reforços aí pra melhorar essa caralho desse império dos satanás aí. Quem são esses caras, Bruno? E temos nomes aí interessantes, hein? Pois é, o primeiro deles é o Brandon Bolden, running back vindo lá de Miami também, o que assim, é um cara ok, mas a gente sabe o que vai virar provavelmente na mão de Belichick e que ele não vai só atuar como running back, né? Com certeza ele vai receber muito espaço, porque é assim que funciona em New England. Todo mundo corre, recebe, frita, cozinha, passa roupa e os caras é 4. Né? É Flavor Stone Body Shop. Pois é, olha aí o jabá. Ó o jabá, por favor não me demitam. Uma contratação que é meio questionável, que é a do Demaryius Thomas, o wide receiver vindo lá do Houston Texans. Por que questionável, bro? Eu gostei disso. Questionável porque ele é bom, mas é aquele jogador que é mais famoso do porque ele fez anos passados do que ele é atualmente e porque ele já tá meio velho. Então, é difícil. Muito porque a gente falou aqui nos podcasts sobre free agents também, da aposentadoria do nosso querido Roberto Gronkowski, o quão a lacuna que meio que deixa enquanto corpo de recebedores dos Patriots, né? E como eles foram, tanto com free agency quanto com draft, meio que fechando isso aos poucos. Mas o Demaryius Thomas, eu acho que ele entra muito mais como um flanker, que ele, tipo, o wide receiver não vai fazer rotas mirabolantes, mas vai ter um trabalhinho ali mais pelas beiradas. Mas assim, não é de imaginar que vai ser um puta wide receiver que vai destruir. E também na defesa, o linebacker Jamie Collins, vindo de Cleveland, que é um cara muito bom, me surpreendeu como deixaram esse cara passar pra cair em New England ainda. E tenho de certeza que vai ser um dos destaques pra defesa de New England na próxima temporada. Não, só temos aí, que nem o Bruno comentou, que acha meio estranho e tal, fulano ali, fulano aqui, mas foram contratações bem pontuais e que a gente sempre acha assim, claro que puta, pode acontecer de algum desses caras, que nem a gente vai falar daqui a pouco dos caras do draft, não derem certo na mão do Belichick. É possível? É provável? Não. Então assim, toda a tendência é que esses caras desenvolvam e melhorem muito, principalmente os fulaninhos vindo dos draft, que são eles, vamos Bruno? Primeiro o N'Keal Harry. No caso do draft a gente não precisa se estender
muito, né, porque a gente já fez um programa inteiro, o Harry vem muito pra, nessa questão que eu falei, de ir fechando as lacunas deixadas em quesito corpo de recebedores pela aposentadoria do Gronkowski. O Chase Winovich, que é um edge que também vinha muito bem cotado nas defesas aí dos college. E o Joe Juan Williams, como eu falei com sotaque mexicano, não sei, só quis falar, que também era um cornerback realmente decente, assim, mas que tinha um tape ali que você via que encaixava. Tanto o Chase Winovich quanto o Williams, você via que era um cara ali que tinha um tape, um playstyle que se encaixava no rolê do Tio Bill. Do Tio Bill, e falando no Tio Bill, comissão técnica, quem é? Bill Belichick, Belichick Bill, Bardo Bill e Belichill. Belichill. É isso. Bill Belichick, né, obviamente, o head coach, e muito provavelmente, com certeza, também será o coordenador defensivo, porque ele é assim, né, não precisa de ninguém ali ajudando ele. Não faz muita diferença quem vai estar lá, pode colocar eu lá, que ainda vai continuar lindo. E como coordenador ofensivo também um cara que é monstruoso, assim, eu acho ele genial, que é o Josh McDaniels, que é um cara, mano, inteligentíssimo de como ele adapta o ataque, como ele cria coisas novas, como ele mantém o ataque fluindo meio a um jogo, às vezes perdido, às vezes muito travado. Eu cheguei a comentar em algum podcast recente, não lembro, foi sobre um desses documentários que a NFL faz, que tá no YouTube, sobre o ataque, como o ataque dos Patriots foi se adaptando ao Los Angeles Rams no Super Bowl e como isso passa pelos desenhos e pelos planejamentos do McDaniels. É um cara incrível. Sim, e assim também, como a conversa dele e os ajustes dele junto com o Belichick se encaixam, né? Porque a gente vê muitas vezes aí o head coach falando uma coisa, o coordenador ofensivo falando outra, e aí isso desgringola a porra toda. E o mais da hora de ver dessa... Você vai comentar mais alguma coisa da comissão técnica? Não, você vai falar do McDaniels, que quando o Mike McCarthy foi demitido do Green Bay Packers, e acho que foram 4 ou 5 nomes que começaram a ser cotados, que o Packers chegou aí atrás, né, pra conversar, pra substituí-lo. Um deles foi o McDaniels, mas obviamente, né, como já bem sabemos, não rolou. Muito porque provavelmente o Belichick deve ter chegado e falado: ô rapaz, quando eu me aposentar, você assume aqui, tudo nosso, tudo certo. Mas que fica essa questão de como, ao meu ver, seria muito interessante, como um fã do esporte, assim como um todo, ver um cara tão inteligente, uma mente ofensiva tão inteligente quanto o McDaniels trabalhando com o Aaron Rodgers. Ah, não, com certeza. E o Bill Belichick falando isso pro McDaniels é a mesma coisa que o Tom Brady falou pro Garoppolo, né? Ô, meu filho, fica aí, quando eu me aposentar, você é nós. Mas, né, vai saber quando esses filhos da puta vão se aposentar. E o da hora de ver nessa pauta aqui que o Bruno colocou: melhorias necessárias para a temporada. Em New England tá escrito assim: sei lá, irmão. Porque, mano, você não tem o que falar, caralho. Você fala assim: os caras foram o terceiro pior time em sacks da temporada regular. Vocês viram o que eles fizeram no Super Bowl? É isso, cara. Tipo, o que vai melhorar? Mano, espera, porque vai melhorar. Já era, dá o tempo do Belichick analisar o que tá acontecendo em campo da primeira semana até a última semana, que vai melhorar, velho. É isso. A gente tem que falar as melhorias necessárias para os outros times, né, para baterem os Patriots, que seria, gente, vamos forçar mais para pelo menos eles caírem ali num wildcardzinho, não conseguir a folga, não conseguir o mando de campo, que aí o bicho pega, ali é outro quente. Qual que é o resumo, primeiramente, né? Qual é o retrospecto de New England para 2019 e qual é o resumo deles para 2019, Bruno? Então, primeiro eu vou começar com uma coisa polêmica aqui, uma opinião polêmica, que eu acho que muitas pessoas vão questionar. Eu acho que o New England Patriots vence a divisão AFC Leste, e eu com muitos cálculos, muitos raciocínios lógicos, eu cheguei a essa conclusão. Não. Você é errado, cara. Eu acho que você está variando das ideias. Às vezes o indivíduo está louco na droga, né? Mas eu vejo como uma temporada similar, no quesito de vão ter alguns jogos terríveis, vão perder para uns times bosta, tipo o Pittsburgh Steelers, e vão fazer umas paradas muito bizarras, assim, muito bizonhas, mas eu não vejo eles no mínimo do que segundo seed da AFC novamente. O que já dá uma apertada ali, né, do terceiro seed pra baixo, tem mais mão de campo, aquela coisa tudo. Mas acho que até o segundo seed dá pra eles pegar suave. E o resumão da temporada vai ser como? Resumo da temporada. Aqui, de novo, aqui e lá e de novo novamente? Como que é o nome do filme lá? Eu acho que vai ser bacana de ver como o Belichick vai usar essas novas peças do ataque
para sanar a falta do querido Roberto Gronkowski. E como o Tom Brady vai ter que se adaptar a isso também, né? Porque a gente já começou a ver uma pitada de como essa semi-falta do Gronkowski começou a apertar, porque o Gronkowski não teve uma boa temporada ano passado, né? E como o ataque começou a ter que se adaptar a isso, essa, entre aspas, falta dele. E trabalhando tanto com gente nova, né? O N'Keal Harry é um wide receiver novo, mas que também é muito bom. Tem um cara totalmente cru aí pra trabalhar com uma mente tão foda. E como esse cara já pode chegar jogando tão bem, como foi o caso do Sonny Michel. E no caso da defesa, cara, eu acho que vai ser muito parecido. Vai ser de ajustes, 16 semanas de ajuste, 17, aliás, né, que tem a bye week ali. E no final, em algum momento, os caras vão estar com o cu pegando fogo ali e acabando com tudo. E pra finalizar a AFC Leste, temos New York Jets, aquele time que recentemente mudou de uniforme, né? Atualizou o uniforme. Eu sempre acho isso muito louco, ainda mais no caso do Jets, que melhorou para caralho. O time aí que, ao meu ver, é o que mais vai surpreender dentro dessa divisão, que o ano passado terminou com um maravilhoso 4-12. Ficando em último da AFC Leste, velho. Top. Só maravilhas. Eles foram o quê? Terceiro geral no draft esse ano? Foi isso? Terceiro, Foi Cardinals primeiro, 49ers segundo, Jets terceiro. Aí a gente vê qual é a pegada. E falando em 4/12, terceiro pior time do ano, quais foram as fraquezas deles, Bruno? Quais não foram as fraquezas? Né? No caso, assim, ela passeia muito pelo ataque de junto, assim, Sam Darnold, um quarterback novo, com muitas, tipo, é um cara também que demonstra ter um puta potencial, mas muito limitado em N coisas. Eu lembro de falar isso nos podcasts semanais, né, comentando os jogos, do quão ele tinha dificuldade em fazer progressão de passe, o quão ele parecia às vezes meio perdido, assim, na demora de tomar uma decisão, não ser clutch, né, mas de tomar uma decisão rápida, tanto que isso chegou, não só isso, mas com um corpo de recebedores não tão bom, um ataque terrestre mais ou menos ali, que resultou num ataque muito limitado. E isso confirma com New York Jets foi o 7º time que menos marcou touchdowns em 2018, o 8º com menos jardas aéreas e o 7º com menos jardas corridas. É bizarro porque se você parar a pensar, não são números tão baixos assim. Você tá comentando, você espera que vai ser, sei lá, tipo, o pior time, o segundo pior time. Mas você ter essa constância de desgraças em coisas tão específicas e tão parecidas. Então, tipo, um dos piores marcando TD, um dos piores com jardas aéreas, um dos piores em jardas corridas. Você demonstra como foi um ataque que, mano, não ia pra frente, tá ligado? Cara, você tá falando que dentre 32 times, nos 3 quesitos de ataque, você tá no mínimo em 7º colocado, em 8º colocado. Em 3 desses, pô, você pode ser o 7º time que menos marcou TD, mas, pô, com mais jardas lançadas, com mais jardas corridas, mas, velho, ficou tudo nessa merdinha, ficou tudo na colherinha, né, velho? E, infelizmente, é um time que, o ano passado, nada encaixou, basicamente, né, velho? E eu acho que mais um dos QBs rookies que sofreu aí, que foi vítima do time, né? Hoje que foi? É que você falou nada encaixou. Aí eu entendi nada em cachorro. Eu falei, caralho. Qual é o time que nada encaixou? Que expressão é essa, né, mano? Não, nada em cachorro. Vou ali nadar um cachorro. Apesar de toda essa desgraceira e nadações de cachorro, quais foram os destaques do time em 2018, cara? É difícil, né? A gente vai pela eliminação, assim, que no caso foi o Jamal Adams, um safety, que era um cara que, mano, carregava o piano de maneira cabulosa, assim, no caso carregar um piano é uma expressão de fato, né, ao contrário de nadar o cachorro, mas é um cara que fortalecia ali o rolê na defesa, que conseguia segurar as pontas de uma maneira inacreditável em certos jogos, e o wide receiver Andre Roberts, que era o amiguinho ali do Sam Darnold, era o foco que tinha pra quem tinha que resolver o rolê quando dava. Então a gente entra, eu acho que no grande ponto da discórdia aí para 2019, que foi a temporada de free agents e o draft que o New York Jets executou, cara.
Por isso que eu falo que eu fico muito esperançoso com esse time. Eu acho que é o time que vai mais surpreender dentro dessa divisão, porque trouxeram peças importantíssimas, bem pontuais e que vai fazer esse time ter uma cara totalmente nova. Que foram elas, Bruno? Como o foco, tanto na free agency como no draft, foram mais jogadores defensivos, né? Então vamos já falar primeiro dos de ataque. Que a gente já... São poucos, né? São só 2, a gente já tira da frente, depois foca só nos defensivos. Primeiro foi o wide receiver, indo lá de Washington, Jamison Crowder, que é um cara muito bom, um cara completinho ali, que mostra, cara, que vai ter muito a complementar nesse ataque, que vai fazer uma dupla boa ali com o Roberts, que tem tudo pra, mano, meio que forçar, tirar na marra, assim, essa evolução do Sam Darnold, que é um cara que vai ser praticamente certeza que ele vai evoluir bastante, assim. Você ter um alvo seguro sempre faz muita diferença, né, mano? Pois é. E o que já pode melhorar muito nessa questão de ser um time com poucos touchdowns e poucas jardas aéreas. E para fortalecer ainda a questão das jardas corridas, como a gente já falou no podcast de Free Agency, Le'Veon Bell, o running back vindo lá de Pittsburgh Steelers, não mais, né, porque já estava fora do time, mas foi o último time que ele jogou. Ficou um ano sem jogar. Pode fazer mal, né? Às vezes o cara tá sem ritmo, mas isso pode fazer bem também, né? Ver um cara totalmente resetado ali, totalmente limpo, não de drogas, mas limpo de cansaço e tudo mais. E, cara, é o Le'Veon Bell, assim, por mais que eu não acho que ele vai ter uma temporada destruidora como ele já teve, porque a gente já falou, né? O running back passa muito pelo trabalho da linha ofensiva, e a linha ofensiva dos Jets não é tão boa, enquanto que a linha ofensiva dos Steelers sempre foi muito boa por muito tempo, então facilitava o trabalho do rapaz. Mas o que é um puta reforço, isso é inegável, é o fucking Le'Veon Bell. Mano, o Le'Veon Bell ainda pode ser considerado, eu acho que sem muito esforço, o top 10 running backs aí da temporada. Assim, quando ele parou, ele era tipo top 2. Claro, ele não vai voltar correndo plantando bananeira, né, caralho? Não, então, isso que eu tô falando, tipo, quando ele parou, ele era top 2, e por muito essa questão, tipo, é um cara muito foda, mas que não vai ter uma offensive line tão boa ao favor dele, mas querendo ou não, é um puta reforço ainda, vai vir pra melhorar muito esse rolê, principalmente porque ele tá recebendo a quantia de dinheiro que ele quer, e é isso que importa pra ele. E continuando na questão do free agency, agora os jogadores defensivos, tivemos o CJ Mosley chegando lá em New York, linebacker vindo de Baltimore, e é um cara que foi muito importante na defesa de Baltimore ano passado. A gente sabe que a defesa de Baltimore durante a temporada regular foi tipo top 3 ali junto com Cowboys e Bears. Foi uma defesa muito bem estruturada, e o Mosley era um linebacker daqueles que cobre ali o meio como um todo, assim, não era tanto de um lado, tanto do outro ou do meio. É um cara muito completo que vai agregar muito para essa defesa. E o cornerback vindo lá de Atlanta, dos Falcons, o Brian Poole, que é um cara que, mano, vai fazer muita diferença nessa cobertura. É um cara muito bom na marcação homem a homem. Então, assim, é um puta reforço para essa defesa. O Jets mexeu muito bem, tanto em free agency quanto em draft. E é por isso que vai ser um time que, com certeza, vai melhorar muito em relação à temporada passada. Meu, eu acho a chegada do CJ Mosley uma grande aquisição para a defesa, mano. Porque é um linebacker que ele tem bastante experiência e a leitura de jogo dele, a leitura do ataque dele é muito precisa. Então, assim, quando você traz um cara desse pro seu time, além do que ele próprio tem, né, das características pessoais, ele agrega, ele expande isso pro time. Então, assim, a defesa como um todo, todos os jogadores que acabam jogando junto com ele, tendem a crescer também e vai ser uma parada muito louca. E no draft, os Jets me trazem 2 beirolas de primeiríssima qualidade. Primeiro assim, né? Citando primeiro o Jashai Polite, que nesse quesito de beirola, jogadores defensivos. A gente falou, né, que essa classe do draft era muito mais defensiva do que ofensiva. Era um cara já muito bem cotado, tinha um tape muito bacana. E foi meio que uma barganha ali de ter conseguido cair certinho pro time verde de New York. E querendo ou não, talvez, tipo assim, com certeza o melhor jogador defensivo dessa classe e talvez o melhor jogador ponto, que foi o Quinnen Williams, que é um cara excepcional, assim, é um daqueles prospectos que já tem tudo, já sai do college bem prontos, e que, assim, a questão da evolução dele já vem de um ponto muito alto, principalmente entrando num time que tá dependendo não, né, tá tendo uma falta muito grande disso, já tem tudo aí pra reforçar essa defesa. Você já reforçou
com 2 caras muito bons e muito experientes, você ainda traz 2 caras novos e bem prontos aí pra destruir tudo. A gente falou bastante do Quinnen Williams lá no nosso podcast de draft, a parte 1. Se você procurar aí nos YouTubes da vida, é o nosso episódio número 30, draft 2019, parte 1. E a gente fala bastante dele. E, mano, como o Bruno falou, muito provavelmente o melhor prospecto do ano. E caiu meio que no colo dos Jets, porque o Cardinals foi atrás de um jogador específico, 49ers também, Chablau, Jets, e é isso que o Jets quer e é isso que o Jets procurou. Mostrando esses nomes que a gente comentou, isso me traz muita confiança de que esse time vai encaixar muito bem, mano, porque foi muito bem pensado e, tipo assim, quando você olha a diversificação dos jogadores, das posições, do setor e do campo, basicamente você fala que, meu, em todos os setores do campo dos Jets, tanto no ataque como na defesa, você tem um jogador de referência. Isso vai fazer uma puta de uma diferença, ainda mais com a chegada de um novo head coach e um head coach bom, muito bom, pode desenvolver mais ainda isso, né? Fale um pouquinho da comissão técnica, senhor Bruno Braga. É bom naquelas, né? Quando ele tá fino é bom, né? Nosso querido Adam Gase, que estava lá em Miami até a temporada passada, é um cara que, assim, tipo, ele tem bons trabalhos, trabalhou com o nosso querido peitão da massa, mas é um cara que vinha oscilando muito, principalmente como play caller, principalmente agora em New York, no time verde de New York, que ele não só tá como head coach, mas ele tá mais ou menos como um general, não como general manager, mas ele tá numa condição alta ali dentro, tanto que já teve várias tretas de que não queria o Le'Veon Bell, que talvez fossem tradar o Le'Veon Bell, que seria uma doideira do caralho, mas tá tudo certo. Isso ia ser, mano. Mas tá tudo certo. Acho meio questionável isso, você dá uma, como posso dizer, tanta referência pro Adam Gase, mas pelo menos é um cara experiente e que pelo menos já teve esses reforços de caras tão experientes também na liga. Pode dar essa ajudada de adiantar o trabalho, na evolução do standard e tudo mais. Como coordenador ofensivo tem o Dowell Loggins e como coordenador defensivo o Greg Williams, também é uma comissão técnica. Tirando, com exceção dos Patriots, todos os outros 3 times têm comissões técnicas muito recentes, que, né, meio que prova desses times tentando se revigorar. Mas a do Jets é o que eu vejo não só com esses reforços de free agency draft, mas de conseguir pegar essa galera e fazer trabalhar de uma maneira show. Qual que é o ponto aí dos Jets para melhorarem tirando todas as obviedades que a gente já falou? Uma delas, né, a evolução do Sam Darnold, não tem como, por mais que, assim, é um quarterback que se demonstrou ter um potencial ali, que tem um teto relativamente ok, né, uma altura ok, é um cara que demonstrou também, como eu falei, progressão de passe meio lenta, meio que parecer desesperado, meio perdido, não conseguir tomar decisões de uma maneira rápida, e isso é uma coisa muito comum, né, em calouros, porque o velocidade e ritmo de college para NFL são duas coisas bem diferentes, então já tendo, diferente do Josh Allen ou do Josh Rosen, caso ficasse em Arizona, já tendo um time bem mais estruturado, acho que a evolução do Darnold é praticamente uma questão de tempo, e ele demonstrar realmente que ele pode ser um bom quarterback, talvez um franchise aí do time, e com certeza isso vai passear por uma melhora de planos ofensivos, né? A gente viu, né, nessa questão das fraquezas na temporada passada, o quão limitado o time foi nesse quesito. Então, junta tudo isso, comissão técnica nova, um cara que tem uma experiência com caras fodas, como é o caso do Adam Gase, que trabalhou com o Peyton Manning. Você traz ali o Le'Veon Bell, um running back que tem uma puta capacidade de desafogar um ataque que não tá encaixando no jogo aéreo. E é um cara que, um running back mega completo, se precisar alinhar ele como recebedor também você pode alinhar, que ele já jogou muito assim no Pittsburgh Steelers. E também uma defesa mais objetiva, né, que eu acho que parece que tudo se encaixa nessa questão do que o time precisava, que eles foram atrás em free agency draft. A defesa mais objetiva é justamente essa questão de ela não ser apenas reativa. Ela parecia ser muito isso na temporada passada. Ela só deixava a vida acontecer, deixava o jogo rolar e eles tentavam se adaptar no meio disso, mas não com ajustes de comissão técnica, etc. Mas no feeling mesmo, e que a gente viu que não rolou,
querendo ou não, foi uma temporada com 12 vitórias, então era mais nítido que não rolaria tão bem. Exatamente. Bruno, qual será o retrospecto do New York Jets e o resumo da ópera? Então, assim como a gente vem elogiando tanto essa questão de reforço, duração e tudo mais, eu acho que eles vão ficar em segundo na divisão, justamente por eles terem sido muito mais objetivos e terem acertado tanto em contratações. Óbvio, tem aquelas coisas, talvez o time pode não ir tão bem, às vezes pode ir muito bem além do que a gente espera, mas acho que o segundo lugar ali na divisão tá safe. Não vejo eles indo para um wildcardzinho por conta de outras divisões da AFC estarem com 2, 3 times ali engatinhados, mas também não me surpreenderia tanto, não sei se é tão, assim, como eu posso dizer, forçar a barra, colocar eles no wildcard, mas ainda assim não vejo. E eu acho que vai passear muito por evolução do Sam Darnold claramente acontecendo, sendo uma coisa muito nítida, e uma melhora do time como um todo, assim, um time mais objetivo, não aquele time que a gente falou várias vezes temporada passada, categorizou como o pau de louco, né? Que era que acontecia o jogo ali, plano ofensivo foda-se, plano defensivo foda-se, vamos jogar o que dá. E eu acho que vão melhorar muito nesse quesito. Cara, eu vou ser bem sincero pra você aí, viu? Pra mim, é o time, vou cravar aqui, é o segundo time da AFC Leste. E cravar que é o segundo, já eu cravo, que vai ser o segundo mesmo. E eu acho que tem plena condições de pegar playoffs aí. Playoffs que eu digo, né? É como que é o nome mesmo, nunca lembro o nome da primeira leva do playoffs. O Wild Card. Eu acho que pega o wildcard sim, sem muito mais crise, baseado em todo esse pacotão aí que eles fizeram, tá ligado? Então é isto, galera. Muito obrigado por ouvirem mais esse episódio e principalmente nos desculpe aí por estar meio enferrujadinho, né? 2 semanas fazem bastante diferença, né? Ainda mais, não só o fato de gravar, mas o fato da NFL ainda não ter entrado aí, você ainda não tá consumindo aquela loucura de jogos pra cima e para baixo, mas não se esqueçam de se inscrever, porque semana que vem tem a próxima divisão aí. A próxima divisão não, né? Próxima conferência, próxima divisão, tá certo? Será? Eu não lembro que a gente já combinou, porque eu tenho Alzheimer. Que é qual, Lucas? AFC Colts, deixa eu confirmar, eu vou até... AFC Colts, é nóis. Então não se esqueça de se inscrever no YouTube, lembrando que a gente quer chegar a 100 inscritos antes de começar a bagaça da temporada regular, então ajuda a gente aí, mostra pros seus amiguinhos, ainda mais agora que a gente tá falando das divisões, que aí todo mundo vai entender a situação, o contexto que os times vão estar para entrar na temporada. Não se esqueça de nos seguirmos lá no Instagram, @InsideTheFieldPodcast, que a gente interage bastante por lá. E ouça-nos lá no Anchor e coloque o nosso podcast nos seus agregadores aí, por causa do Anchor a gente consegue fazer isso. Anchor.fm/InsideTheField. Então é isso, Bruno, muito obrigado por mais uma pauta espetacular e por esse episódio lindo de bonito. É nóis, estamos aí, o retorno do pauteiro atacando novamente e fiquem ligados aí, porque a gente organizou, né, a questão desse podcast por o que a gente acha que são as mais disputadas, né, da menos disputada até a mais disputada em cada conferência, por isso começamos com essa bela AFC Patriots. E continuando aí, quando chegar essas divisões mais disputadas, que opiniões polêmicas. Tem times que, olhando o calendário, você fala, esse time pode fazer um 16-0? Você quer saber quem é um time que pode fazer um 16-0? Não perca. Ai, caralho. Muito bem, então é isso. Fiquem aí com o time que faz 16-0 e perde o Super Bowl. Para o Eli Manning. Até mais. Olha, para o Eli Manning, exatamente. Falaremos desse desgraçado logo menos. Então é isso. Adeus.